Se saiu, alguém colocou ali, então escrevendo que ele sumiu aqui. Vou voltar aqui. Sobre transferência, não sei. Não estou sabendo de nada. Se tem, eu não sei. Mas desesperado para não ir para o interior. O interior é gostoso. É gostar. É bom. Quente para dedéu. Quase igual a São Paulo. É bom você aluga uma casa com piscina. Professor, eu tava conversando com o pessoal, tipo, o pessoal fala que tem casa, tipo, com apartamento com 3 quartos, uma suíte, aluguel, R$ 800. O interior é bem mais em conta. Não, aqui em São Paulo, uma casa dessa, um apartamento Michuruca, não sai por menos de 3 mil. Eu fiquei tipo, nossa. Não, aqui é bem mais em conta. O custo de vida é menor no interior, né? Os salários são menores também, mas o custo é bem... É reduzido, né? É bem mais barato. E aqui, a gente não pode falar isso, quem mora aqui mais para o interior, mais para esse lado, se tiver uma casa que tiver piscina, um apartamento que no condomínio tiver piscina, ela mora em Promissão, é pertinho aqui de casa, do lado. É quente para dedéu também. Lins para lá parece que é o inferno. Os caras falam assim, divisão aqui, começa aqui para trás. O negócio esquenta para dedéu. O verão aqui em setembro, outubro, tem ano que você coloca lá 40 graus, 40 e poucos graus. Eu não consigo. O ano passado foi o recorde do estado de São Paulo, foi Lins, 43 graus, na sombra. Meu objetivo é trabalhar para alguma empresa remota, full home office e morar no interior. Porque daí, por exemplo, trampando para alguma empresa gringa, eu vou ganhar bem, eu vou morar no interior e o custo de vida vai ser baixo. Sim, você tem todos os melhores do mundo ali. Exato. E aí, vamos começar? Quem veio, né? Fazer o quê? Não vou ficar mais esperando. Eu dei um tempão. 10 minutos aguardando. Então, quem não chegou, fazer o quê? Só antes de começar, só os recados básicos para não ter perigo de esquecer. Não esqueça que eu deixei um trabalho para fazer. Então, se por acaso você não viu ou não sabe, assista o começo da aula de ontem que está gravado, está lá no EAD. Eu deixei lá um trabalho, expliquei o trabalho, perguntei se tinha alguma dúvida. Então, por favor, não esqueçam, porque depois ficam sem nota e com falta. Lembra que a não entrega dos trabalhos, depois eu vou lá e vou colocar falta. Tem vários vídeos para assistir. Eu deixei vídeo lá e tá escrito assim, ó, assistir. Tem, acho que uma meia dúzia de vídeo que eu também deixei lá. Então, por favor, dá uma olhadinha. Mais vídeos? Sim. Então, olha lá, tem vídeo para assistir, tem trabalho para fazer. Então, por favor, só lembrando para não ter aquele negócio. Eu não sabia. Então, estão sabendo de novo. Reforço. Então, vamos lá. Sistema de arquivo, pessoal. Professor, em relação ao trabalho anterior, precisava enviar o slide no Moodle? Sim. Estava aberto lá. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver como é que os sistemas operacionais tratam toda a parte de arquivos, diretórios e como que é feita a implementação disso daí. Tudo bem? Então, o que é um arquivo? Na verdade, ele é uma abstração de um documento. Um documento ou de um programa. Então, quando você tem um programa de computador, por exemplo, toda aquela digitação, aquilo se transforma, ele é armazenado de alguma forma. E esse armazenamento é o arquivo. Tudo bem? Então, é um jeito que você consegue pegar uma informação, colocar no disco e, posteriormente, fazer a leitura dessa informação. Então, isso é um arquivo. Então, um arquivo é alguma maneira, é um meio que você consegue tanto fazer o armazenamento, colocar coisa lá dentro, como recuperar essa informação posteriormente. E de preferência que você consiga fazer buscas, né, aleatórias de arquivos lá dentro. Isso deve ser feito de forma transparente para o usuário. O usuário não precisa nem conhecer o que é arquivo.
ele precisa abrir basicamente lá, ó, quando vocês vêm aqui no Explorer e tem os seus arquivinhos aqui dentro, cada duplo clique tem um monte de arquivo aqui dentro, ó, o cara vai lá e cria um monte de arquivo, é o suficiente. Isso é um arquivo, ó, ele não tem que entender como é que está lá dentro, como é que é a estrutura, ele sabe que existe diretórios e sabe que existe arquivos. Como que isso é feito internamente, ó, para o usuário, quanto menos ele souber, melhor. Tudo bem? Para o usuário leigo. Para o usuário profissional, vocês têm que saber o que acontece lá dentro, internamente, como é que ele armazena as coisas lá dentro. Uma das características extremamente importantes desses objetos, né, é como eles são gerenciados e como eles são nomeados. Então, como que é a estrutura de nome, como é que eu renomeio, o que é aqueles arquivos .txt, o que é número mágico, etc. Então, vamos ver isso daí com mais calma. Nomeação de arquivo. Quando você cria um arquivo, ele recebe um nome, uma identificação. Antigamente, os arquivos, eles tinham quando você trabalhava com DOS, ele tinha uma limitação de 8 caracteres. Então, o nome do arquivo tinha ser uma combinação de 8 caracteres no máximo, entre letras e números, só. E depois mais 3 para extensão. Então, como que era a nomeação antiga? Então, vou aqui, achar a tela em branco aqui. Então, como que era o sistema antigamente para fazer alguma coisa? Então, você ia colocar um arquivo, você podia colocar lá, Renato, é um nome de um arquivo, .doc. Aí eu colocaria um ponto e o doc. O que era isso? O doc era a extensão, era o tipo de arquivo, e esse era o nome do arquivo. Então, sempre eu tinha um nome de um arquivo que caracterizava, para me lembrar que arquivo que era esse, e depois eu tinha uma extensão. O que é uma extensão, pessoal? É que tipo de arquivo que é, quem é o programa que eu vou ter que utilizar para abrir ele. Bem? Mas eu tinha uma limitação aqui de no máximo 8 caracteres. Então eu podia colocar Renato 01, por exemplo, Renato 02. Se eu fosse ter o Renato 101, não podia. Por quê? Porque estourava mais de 8 caracteres. Então ele não permitia. Então essa era uma limitação do sistema operacional da época, que era o DOS. O Windows, a partir do Windows 95, corrigiu isso daí. E ele passou a ter uma limitação de 255 caracteres. Então, dá para escrever quase um texto aqui com o nome do arquivo. Então, agora o nome do arquivo pode ser uma coisa gigantesca. Tudo bem? E liberou, então, essa limitação. Esses nomes, pessoal, dependendo do sistema operacional, ele pode ser case sensitive. O que é case sensitive? Faz diferenciação entre maiúscula e minúscula. Então, se você colocar lá, por exemplo, um arquivo chamado aux.txt no Windows, aliás, no Linux, e escrever aux.txt no Linux, são dois arquivos diferentes. Para ele, esse é diferente desse. Por quê? Porque eles têm case sensitive. Se ele tem case sensitive, então para ele maiúscula de minúscula faz diferença. O caso do Windows, no caso do Windows não. Maiúsculo e minúsculo ele trata da mesma forma. Então tanto faz eu escrever com letra maiúscula e minúscula, qualquer combinação, para ele é o mesmo arquivo. Até aqui, entenderam? Case sensitive, então, que torna diferente um arquivo maiúsculo e minúsculo. Sim, qualquer nome, qualquer letra, maiúscula e minúscula, faz diferença. E isso, quem não tem costume do Linux, estranha pra caramba. Porque aí você cria um arquivo, por exemplo, meu trabalho, alguma coisa. Aí você vai procurar o trabalho e você não acha nem a pau. Aí o cara fica quase doido lá, porque não acha o arquivo, ou ele fala, você vê o arquivo lá e ele fala que não quer abrir, aí você fica quase doido. Aí depois que você percebe que um tá com letra maiúscula, outro com letra minúscula.
A Anja falou que ela teve esse problema. Que já passou por esse probleminha. Então, se você não escrever exatamente certinho no Linux, não funciona. O Windows, ele não é case sensitive. Então, quer dizer, não diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, no caso do Windows, AUX com a primeira letra minúscula e AUX com a primeira letra maiúscula, no caso do Windows, é a mesma coisa, é tudo igual. Ficou claro? Sim, professor. Outra restrição. Dentro do mesmo diretório, não pode existir dois arquivos com o mesmo nome. Então, se eu tenho um diretório chamado Renato, tem lá c:/Renato. Dentro desse diretório Renato, não posso criar dois arquivos chamados aux.t, por exemplo. Eu não posso vir aqui e fazer o outro aqui, ó, aux.t. Não posso criar dois arquivos iguais. Se você tentar fazer isso daqui, ó, colocar dois arquivos exatamente com o mesmo nome, ele vai dar um erro avisando se você quer sobrepor o arquivo ou não. Então, não pode existir dois arquivos com o mesmo nome dentro do mesmo diretório. E se tiver em diretórios diferentes? Pode? Pode. Dentro do mesmo diretório que não. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Ele fica muito quietinho, pessoal. Tranquilo, professor. Esse aí a maioria das pessoas já vivenciou. É. Aí vai falar, por que será que não funciona, né? Normalmente, essas regras variam de acordo com o SO dessa parte do case sensitive. No caso do Unix, então não só Unix, o Unix, Linux e todos os seus derivados, macOS, todos eles são case sensitive, maiúscula e minúscula são diferentes, tudo bem? No caso do Windows é tudo igual, ele não faz diferenciação nenhuma, é tudo a mesma porcaria para ele. Entenderam? Professor, o Linux tem alguma forma de ficar igual ao Windows e não diferenciar maiúscula e minúscula? Tem. Quando você vai formatar e instalar o sistema de arquivo, você fala qual sistema de arquivo você quer. E na hora de ele montar o sistema de arquivo, você fala se ele é para diferenciar maiúscula e minúscula ou não. Então você tem a sua opção lá no Linux. Então na hora que você está formatando, vai fazer a instalação, você pode falar que você quer um sistema de arquivo com case, sem o case sensitive. Então ele não vai diferenciar, vai ficar igual ao Windows. Você pode escrever e para ele vai ser a mesma coisa. Tanto faz escrever com maiúscula ou com minúscula, a combinação de qualquer deles vai ser o mesmo arquivo. Então isso é uma opção do Linux. Mas qual é o padrão do Linux? O padrão é ser case sensitive, diferenciar maiúscula e minúscula. Esse é o padrão do Linux. Entenderam? Nomeação, as extensões então dos arquivos. Então, no caso do Windows, no Windows, a extensão determina o tipo de arquivo. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho lá um arquivo lá, Renato, vou colocar aqui tela em branco. No caso do Windows, se eu tenho lá o renato.doc, e for lá e trocar essa extensão aqui por .txt ou .jpg ou .mp4, ele vai trocar de programinha que vai abrir esse arquivo. Então o Windows associa a extensão a qual arquivo ou qual programa que eu tenho que usar para abrir.
Entenderam isso? Então, basta eu olhar a extensão que eu sei qual o programa que eu tenho que usar. Tanto que isso daí é uma configuração do Windows. Você pode associar uma extensão a um outro programa. Você quer que todo o TXT, em vez de abrir com um bloco de notas, você pode associar ele ao Notepad++. Notepad++. Você podia trocar lá para um outro programa. Então, toda vez que tiver aquela extensão, ele abre aquele programa. Entenderam? No caso do Windows, ele olha pela extensão. Então, se eu renomeio, eu troco de programa. Ele vai tentar abrir aquele arquivo em outro programa. Normalmente vai dar pau. Por quê? Porque a configuração lá dentro, de como está escrito, é diferente. Um arquivo do Word, um JPEG, um vídeo. As coisas estão armazenadas, coisas diferentes lá dentro. Então, você pegar um vídeo, a informação é um monte de pixel. Se você pegar um arquivo do Word, a informação é um monte de letras. São coisas distintas, então vai dar pau na hora de abrir depois. Mas o Windows tenta abrir, por quê? Porque ele vai pela extensão. Entenderam? Ele define o que ele vai fazer com o arquivo pelo que a extensão está dizendo, então. Exato. Então, no seu Windows, de acordo com a extensão, ele faz alguma coisa. Eu posso trocar isso? Pode. Você pode pegar qualquer arquivo aqui, ó, e trocar a associação. Vai estar aqui, o TXT. Você pode vir aqui, abrir como e escolher outro programa aqui. Aqui é a tabela que você associa qual programa que você quer abrir. E se você selecionar, você vai falar que é sempre esse programa. Se você fizer isso e dar OK, toda vez que eu clicar em cima de TXT, ele vai abrir o Explorer. Entendeu? Então tem uma tabela lá dentro que fica associado. Alguma dúvida? Eu tive um problema esses dias, professor. Eu não sei se você pode me ajudar. Caiu isso aí que você está explicando. Eu não lembro se eu fui passar um material para PDF. Aí ele mudou os Word. Quando eu ia abrir o Word, ele não codificava. Ele aparecia uma tela lá com um monte de linguinha. O que será que aconteceu? Às vezes ele trocou a associação do programa. Ah, deve ser isso aí, meu. Igual eu fiz aqui, ó. Você entrou aqui no Explorer, sem querer, às vezes, clicou em cima de um programa nada a ver, por exemplo, igual esse daqui, ó. Nada a ver com Word, clicou nele e associou ele ao Word, ó. Abrir com, escolher outro programa e colocou o Word lá no lugar. Entendi. Aí, a hora que você pôs o Word, agora, toda vez que alguém clicar nesse programa, ele tenta abrir o Word. E, às vezes, o arquivo não tem nada a ver com o Word. Ah, foi isso mesmo. Aí já era. Aí você tem que vir lá, escolher o arquivo, clicar com o botão direito e trocar o programa que você vai fazer. Abrir com, escolher o programa correto e mandar associar o arquivo aqui. Ó. Sempre usar esse programa. Ah, entendeu. É porque senão dá um erro de codificação, né? Ele Sim. aparece com uma telinha lá e falando, Mesma coisa eu pegar esse daqui, ó. Vamos pegar uma foto aqui, ó. Se eu pegar uma foto qualquer aqui, ó. Então, uma foto aqui. Vamos repartir aqui. Pega uma foto qualquer aqui. Essa. E mandar abrir lá no abrir com. Cadê o abrir? Abrir com. E em vez de pegar um programa de foto, eu escolher qualquer outro programa e abrir lá dentro do Word, por exemplo, ou desse aqui, ó, WordPad. Eu escolhi pegar o JPEG e abrir no WordPad. Na hora que você abrir lá dentro, agora vai demorar 2 dias porque o arquivo era grande. Não foi uma boa escolha. Mas ele vai estar assim, ó, tudo zoado. é isso mesmo. Entendeu? Entendi.
Alguma dúvida? Não, tem nenhuma. Não. Nenhuma? Beleza. No caso do Linux é um pouquinho diferente, pessoal. Por que é um pouquinho diferente? Porque cada arquivo pode ter a extensão que quiser no Linux. Ele não fica preso à extensão. E como é que ele sabe que programa que tem que usar? Normalmente tem um número mágico. Então tem um número no começo do arquivo que diz que aquele arquivo abre alguma coisa, ou aquilo ali é uma foto, aquilo ali é um executável e assim por diante. Bem? E por que então os caras colocam extensão? Para facilitar a pessoa. Então a pessoa que vai abrir o arquivo, se ele vê lá um renato.doc em Linux, ele sabe que tem que usar o Word para poder abrir. Porque é um documento. Mas ele faz essa associação? Não, não igual ao Windows. Se quiser deixar sem nenhum aqui, ó, sem nenhuma extensão, e abrir, só colocar Renato o nome do arquivo, e abrir no Word, pode? Pode. Não faz diferença nenhuma. Se você colocar lá o nome do programa, vamos supor que o programa chama-se Word. Word. E não é Word, vou colocar aqui, não vai chamar Word, não, vai chamar texto, porque não é Word. Vamos imaginar que seria um programa chamado texto, ou Nano, que no caso do Linux chama Nano mesmo. Nano. Nano é o editor de texto dele. Nano. E colocar aqui Renato, não precisa colocar .txt, nada. Ele vai abrir. E você vai digitar o texto lá dentro. Então, ele não associa com a extensão. A extensão, você coloca aqui .txt, para quem é o usuário, então o usuário olha e fala, eu tenho que abrir no Nano porque é um .txt. É para facilitar a vida da pessoa. Tudo bem? É uma dica de qual é o programa que eu vou usar para poder abrir. Mas é obrigatório pôr a extensão? Não. Entenderam essa diferença? Então, o sistema operacional ele não vai então pela extensão, ele vai por esse número? O Linux, sim. O Windows vai pela extensão. Ah, tá. É diferente um pro outro. Cada sistema operacional ele tem o jeito de trabalhar. O Linux não liga para a extensão. Mas existe extensão no Linux? Existe. E por que ela existe? Porque o cara coloca ali para facilitar a vida da pessoa. A pessoa bate o olho, vê a extensão e fala, isso daqui é para mim abrir com esse programa. É você que tem que dar o comando para ele abrir. Entenderam? Sim, senhor. Alguns programas, às vezes, exigem uma certa extensão para poder funcionar, para poder compilar. Por exemplo, o GCC, quando você vai entrar com um arquivo, ele precisa ser ou um .c ou um .cpp, que é o C++, né? C++. Então, você tem que ter uma certa extensão para poder abrir, mas isso é o aplicativo que exige. Então, quem fez o GCC, quem fez o software do GCC, ele falou, olha, só compila se o arquivo tiver ou um .c ou um .cpp. Entendeu? O programador que criou ele bloqueia se não tiver a extensão lá, de acordo com o que ele quer. Entenderam? Mas esse então é para todos os sistemas. Como? Essa é uma regra para todos os sistemas, não é que nem o do Linux que tá Não, só. é todo o sistema. Esse é o software que tem essa limitação, não é o sistema operacional. Ah, tá. Então, o software, se você desenvolver um programa, você pode desenvolver um programa e falar assim, olha, eu só deixo abrir aqui se tiver a extensão .renat. Se não for .renat, não abre. Então, você definiu isso, você é programador. Beleza. Qual a extensão que você vai ser compatível o seu programa ou não.
Como que é a estrutura de um sistema de arquivo? Eu posso ter várias estruturas diferentes, pessoal. Ele pode ser armazenado como letra por letra. Então, é um espaço enorme que eu vou gravando cada letrinha. R, E, N, A, T, O. Então, eu fico gravando aqui letrinha por letrinha do que eu quero. Isso é um sistema com tudo com byte. Ou eu posso ter um esquema de registro. O que é um record? É um bloquinho de coisas. Então, é um espaço fixo. Então, isso aqui é fixo. Que ali dentro você tem um bloquinho de coisas. Pode ser, o que pode ser? Por exemplo, um record, um registro, pode ter código, nome, endereço, telefone. Como se fosse uma ficha. Imaginemos que você vai numa entrevista. Ou quem aqui já participou daqueles concursos do supermercado que você preenche lá o seu nome, endereço, telefone e depois marca qual é o supermercado que está te dando um carro zero nesse mês. Às vezes, eu já participei de tanto daquelas coisas que eu acho que nem participei. Você só faz só para, né, falar que tá tendo um sorteio ali. Mas acho que todo mundo já participou. Aquilo lá. Aqui todo mundo já fez no supermercado. Todo mundo já foi no supermercado e concorre, principalmente agora na época de Natal, concorre a uma moto. Hoje em dia não precisa preencher mais, né, professor? Só o cadastro lá que já... já tem um cadastro lá para poder... Alguns supermercados já está tudo digital, tipo até a resposta de qual é o melhor supermercado já vem inserida para você colocar o outros. É só para o cara não errar. Eles falam que é programa cultural. Mas enfim, todo mundo acho que já participou do treino desse daí. Concordo? Alguém não conhece isso, não sabe o que eu estou falando? Eu já vi sorteios, mas eu nunca fui me meter neles. Eu falei, não pode fazer sorteio, eu já quero ir embora. Mas nunca você foi no supermercado e tem aquele papelzinho para você preencher, nunca deram? Eles tentam, mas eu sempre ignoro. Não quero o prêmio de vocês. Mas eu vou ficar esses prêmios malucos de preenche aqui, coloca o celular para ficar ali te mandando spam, coloca seu e-mail para te mandar spam. Não, obrigado, não preciso mais spam, não. Não, exatamente, é isso daí que vai acontecer. Mas enfim, todo mundo já foi no supermercado, pelo menos sabe o que eu estou falando. Tem aquele papelzinho do supermercado. O que tem naquele papelzinho? Nome, endereço, CPF, telefone, alguma frase, alguma coisa assim, ou a seleção, não importa, mas é um conjunto fixo. Todos os papéis vão ter sempre aquilo lá. Aquilo é um recorde. Então, o que seria um recorde? Como se fosse um registro. Então, deixa eu colocar aqui uma tela. Então, como que seria um recorde? Então, eu tenho como se fosse uma folha de papel, né? Ele armazena essa estrutura inteira. Então, eu tenho lá o código do cliente, o nome do meu cliente, o endereço do meu cliente, a cidade do meu cliente, o telefone do meu cliente. Ah, tá horrível a sua letra, professor. Faz com o mouse para você ver como é que é bonito. Então, você tem uma ficha lá dentro. Isso é um recorde, é um conjunto de dados. Vários dados lá dentro. E essa ficha sempre tem um tamanho fixo. Então, tem um tamanho lá dentro. Então, isso é um recorde. Quando ele grava a ficha inteira. Então, toda vez que eu for gravar, eu preencho tudo aqui dentro, todos os campos. Aí, na hora que, depois que eu preenchi tudo, eu salvo, clico em salvar. Ele não salva um por um, ele salva o bloco inteiro, a ficha inteira. E se eu quiser fazer a leitura, lá no HD, quando ele for buscar, ele não busca dado por dado, não busca só o código, só o nome ou só o endereço. Ele busca o quê? A ficha inteira. Entenderam essa diferença? Esse aí então é um jeito de definir
de definir basicamente o nome de cada arquivo? Não, é o jeito que você faz a leitura dos dados. Ah, Então, no caso de um arquivo em bytes, você pode ler letrinha por letrinha. Por exemplo, um arquivo do Word. Você pode abrir o arquivo e ler letrinha por letrinha do arquivo do Word. Pegar letrinha por letra, uma por uma. Você pode fazer isso? Pode. Ler caractere a caractere. Ele deixa. Esse é um jeito de fazer. Segundo jeito de fazer, em vez de ler letrinha por letrinha, eu leio de blocos em blocos. Blocos de tamanho fixo. Por exemplo, lê os primeiros 100 caracteres. Ele vai lá, pega os 100 caracteres e traz num bloco inteiro. E você interpreta aqueles 100 caracteres. então, se fosse, por exemplo, no Word, seria pegar letra por letra das palavras ou pegar parágrafo por parágrafo? Por exemplo, no caso do parágrafo, ele pode ter tamanho diferenciado, tamanho diferente. Uhum. Então, no caso de um recorde, o tamanho é fixo, é sempre fixo. Por exemplo, ele pode pegar de página em página, que é um tamanho fixo. Uhum. Então, ele pode ler, toda vez ele lê uma página inteira, e mostra a página inteira. Ah, eu quero a próxima letra da próxima página. Não dá para pegar só a letra. Eu tenho que ir lá e buscar a página inteira para poder conseguir ler uma letra só. Esse é o jeito que cada sistema operacional lê os seus arquivos, então. Cada um lê os arquivos ou pode ter mais de um. Vocês começaram a ver em C? Programação? Em C? É. Em C sozinho a gente foi a linguagem anterior. A gente está em C Sharp agora. Beleza. Vira o struct? Sim. O que é um struct? É uma... Eu posso estar confundindo um com o outro, mas é a lista de tipos de variável, não é? É um bloquinho, é um record. Você cria uma estrutura que você tem lá dentro. Nome, endereço, telefone ou estudante. Código, nome do estudante e curso que ele está fazendo. Isso, você grava, tipo, coloca um string nome, um int número. Aí na hora de você usar, você tem que colocar lá, vamos supor que essa struct chame C, ou aux. Aí você tem que colocar aux.nome, aux.endereço. Acho que já usaram assim, não usaram? Sim, tem algo parecido no C Sharp também. Isso. Então essa estrutura, ela é armazenada dessa forma. Ok. Entendeu? Então tem dois tipos de fazer leitura no seu arquivo. Ou você vai usar lá, ler caractere por caractere, para conseguir fazer leitura, ou você lê de bloco em bloco, que é o caso do struct. Quem aqui programou em C vai ver a palavrinha struct lá dentro. O que é o struct? Quando ele vai lá no HD, ele não pega letrinha por letrinha, ele pega um bloco de tamanho fixo. Então, quando você cria o struct, ele tem um tamanho. 1000 caracteres. Então, ele vai lá, pega os 1000 caracteres e traz para a memória. Ah, mas eu só preciso de um. Ele vai ler os 1000. Agora eu vou salvar. Ele não salva um, ele salva o quê? Os 1000. Então ele puxa tudo de uma vez e salva tudo de uma vez. Não é caractere por caractere. Entenderam? Esse aí também, cada sistema operacional faz isso de uma forma diferente, define Não. ou todos eles têm esses dois jeitos? Tem os dois jeitos. Você escolhe qual que você quer usar na programação. Ah, tá. É o programador que decide como é que vai ler. Exato. Na hora que você for trabalhar com arquivo, você pode fazer um arquivo de caractere ou um arquivo de struct. Um arquivo que tem um monte de estrutura dentro. Quando ele faz um arquivo do tipo struct, ele vai pegar, a hora que ele for ler o arquivo, ele lê de bloco em bloco. Entenderam? Sim, professor. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, no caso aqui do struct, você vai lá colocar lá nome 1, Renato, rua X, cidade Y. Então, quando vai, ele preenche o quê? Um bloco de cada vez. Quando ele lê todas as informações de uma única vez.
E a terceira forma de armazenar isso daqui é através de uma lista ligada. Eu posso ter uma lista de caracteres. Poucos sistemas operacionais implementam uma estrutura em lista, a não ser o diretório. Então, isso daqui é usado bastante na parte de diretórios. Diretório, você tem lista de diretórios. Por exemplo, C2 pontos no caso do Windows. Aí lá dentro tem a pasta Windows, aí tem a pasta arquivos de programa, aí, assim, por exemplo. Você vem aqui, ó, dentro do D, ó, tem um monte de pasta lá dentro. Cada pasta eu posso ter uma subpasta dentro dela. Exatamente isso daqui. Eu posso ter uma pasta, dentro dessa pasta tem outra pasta, dentro dessa pasta tem outra pasta. Então aqui, esse tipo aqui é usado para diretórios. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, quando você cria o arquivo, você fala como que vai ser a estrutura desse arquivo. Então, no momento da criação do arquivo, você tem que falar qual vai ser a estrutura dele. Se ele vai ser usado caractere por caractere, ou bloco por bloco, que é o caso do struct, ou se é um diretório, então daquela lista. Então, no momento da criação, você fala qual a estrutura que você vai usar. Bem? Depois que está criado, eu posso modificar a estrutura? Não. Então, na hora que você cria o arquivo, você tem que saber que jeito que você vai manipular esse arquivo. Entendeu? No momento da criação do arquivo. Se depois eu me arrepender, você apaga e faz outro. Você não troca a estrutura depois que você fez. Ficou claro? Alô? Eu sei que é sexta-feira, pessoal, que vocês estão quase dormindo aí. Ou já saíram para a balada e deixaram aberto aqui. Desculpa, professor, eu tava pensando aqui, eu não acho que entendi direito, não. É assim, ó. Quando você vai criar um arquivo, vou criar no meu programinha. Estou com o Word ligado lá e vou criar o meu programinha. Na hora que eu vou criar meu arquivo lá no Word ou qualquer linguagem que você vai fazer, o que vai fazer? Você tem que definir que tipo de arquivo. Vamos supor, você vai fazer o arquivo do Word. O que é o arquivo do Word? É um arquivo que cabe um monte de caracteres lá dentro. Mas ele vai gravar caractere por caractere lá dentro. Então ele vai reservando espaço conforme você vai digitando. Por exemplo, inicialmente ele está em branco. Aí eu vou escrever meu nome no Word. Renato. O que ele vai fazer? Ele vai ocupar 6 posições. Ele vai criando esse arquivo lá dentro. Se eu quiser escrever mais coisas, é só ir aumentando aqui, ó. Espaço, por exemplo, espaço, legal. Legal. Então aqui, ó, é só ir aumentando, ó. Então, quando eu for ler, como é que ele vai ler esse arquivo? Ele vai vir nesse arquivo aqui, ó, e ler caractere por caractere e vai juntando tudo isso daí. Então ele não lê de bloco em bloco, ele lê de letra por letra na hora de fazer a leitura. Entendeu? Quem está fazendo essa leitura é o programinha, por exemplo, o Word, PowerPoint. É o programa que abre esse arquivo. É o programa que abre o arquivo. Então, na hora, você, programador, define isso. Se for como um bloco, ele vai vir aqui e vai ler um bloco inteiro de caracteres toda vez. Então, aqui vai ter vários caracteres lá dentro, ele vai ler de bloco em bloco. Então, ele não vai conseguir ler de caractere em caractere.
ele sempre vai ler um bloco de caracteres lá dentro. Entendeu a diferença? Sim, agora eu consegui pegar melhor. Então o Word, ele vai, quando você manda abrir o arquivo do Word, como é que ele abre, que mostra na tela todo aquele arquivo? Não abre de uma vez. Ele vai lendo caractere por caractere e imprime na tela. Parece super rápido, mas é isso que ele está fazendo. Se você filmasse em câmera lenta, você ia vendo ele escrevendo letrinha por letrinha. Quem aqui já pegou um arquivo meio grande do Word, na hora que você vai para a próxima página, não aparece nada, de repente aparece. Alguém já fez isso? Abrir qualquer arquivo e ver ele aparecendo aos poucos, várias partes dele aparecendo aos poucos, já acontece. Você vai, aí você vai para baixo. Hã? Acontece no PDF também, né? Você não, ele lê caractere por caractere. Então ele vai lendo e vai montando a página. Depois que ele montou umas 4, 5 páginas, ele para. Porque na teoria você vai demorar para descer. Então, para não ficar muita coisa na memória, ele vai lendo caractere por caractere, monta uma página, ou monta 2, 3 e fala, tá bom. Quando precisar de mais, conforme ele for descendo o texto, eu vou fazendo a leitura para carregar o restante. Entenderam? O Word usa esse de cima, e qual que usa esse que já pega tudo completo? Por exemplo, um filme. Ah, entendi. Quando você vai assistir um filme, tem o frame, o quadro do vídeo. Então, o que é um vídeo? É um monte de foto em movimento. Já viram aquela brincadeira que o pessoal fazia uns desenhos aqui na ponta do negócio, assim, fazia assim, dava a impressão que o bichinho estava movimentando? Alguém já viu isso daí? Já vi, é muito legal isso aí. O cara vai lá e vai desenhando aqui na ponta de cada uma das folhas, ele vai fazendo um desenho. Aí depois ele faz assim, ó, passa bem rápido, né? Faz uma passada rápida pelo livro e parece que o bichinho está em movimento. É uma animação. Então, o que é uma animação? O que é um vídeo? O que é um filme? Basicamente é um monte de foto. Quantas fotos? 24 fotos por segundo, no mínimo. Que é o que o olho humano não percebe mais a diferença. Então, depois de 24 fotos, você vai achar que a foto não é uma foto, que é um vídeo. Então, se você piscar 24 vezes por segundo, ele vai dar a impressão que é movimento. Só que, na verdade, aquilo lá é um monte de foto na sequência. Então, aí eu posso trabalhar com um bloco, que seria uma foto. Então, na hora dele carregar, ele carrega de bloco em bloco. Um bloco desse daqui é uma foto inteira. Então, ele vai lá, lê o primeiro bloco, depois lê outro próximo bloco, e fica lendo os blocos. Entenderam? Sim, professor. Num vídeo em Full HD, cada foto tem 2 megapixels. Então aqui, ó, ele lê 2 megas cada vez que ele for ler aqui, ó. Por fotinho. Entenderam? Então ele lê um bloquinho de 2 megas, mostra uma imagem na tela. Lê outro bloquinho de 2 megas, mostra uma imagem na tela. Ele fica jogando um monte de imagem. Então quando ele lê de bloco inteiro. É um exemplo. Um player de vídeo, por exemplo. Todos entenderam? E por que ele faz em bloco? Porque não tem como você ter meia tela. Não tem como ter meia imagem. A pessoa um vídeo, tá ali um monte de frame e de repente tem metade da tela. Alguém já viu um vídeo que tá indo normal, de repente tem um frame com metade da tela e depois volta? O vídeo faz isso? Vocês veem a minha tela aqui, de repente minha tela some metade, minha tela faz isso, ó. Opa, vou usar esse lado. Minha tela sai, fica metade, depois volta. Alguém já viu um vídeo assim? Então, o vídeo não fica cortando metade. Então, quando ele lê de bloco inteiro, ele lê uma tela inteira por vez. Todos entenderam?
Sim. Então, beleza. Normalmente a sequência de bytes, que é aqueles caracteres tipo Word da vida, que é um monte de caracterzinho, são os mais utilizados. Geralmente eles são os tipos de arquivo TXT, DOC, XLS, são os mais utilizados aí. Mas existe alguns arquivos que também trabalham com record, que é blocos. Um exemplo, foto, vídeo. Então, quando carrega um bloco inteiro. Carrega a foto inteira. Você não carrega meia foto. Tudo bem? Então, se a foto é uma resolução, você vai carregar a foto inteira. Vídeo, você vai trazer o frame completo, a tela completa. Você não vai trazer um vídeo que carrega só metade do vídeo e não vai ao final. Então, ele lê de bloco em bloco. São estruturas em blocos. Quem define isso daí? O programador. Quando você vai programar o seu sistema, você vai criar o software, você fala se ele vai abrir de caractere em caractere ou se ele vai abrir de bloco em bloco. Uma vez criado o arquivo como caractere, ele não vai virar bloco. Se ele foi criado como bloco, ele não vai virar caractere. Entenderam? Sim, professor. Alguma dúvida até aqui? Outra forma é utilizar registro de tamanho fixo, que é o caso dos blocos aí, que são os records. Então, quando ele lê um bloco inteiro. Igual foi o caso que eu falei para vocês do vídeo. Cada vez que ele lê 2 megapixels por vez. Então, ele lê um bloco de 2 mega, carrega e mostra na tela. Carrega mais 2 mega, mostra na tela. Carrega 2 mega e mostra na tela. E assim ele vai dando aquele monte de frames por segundo. Então, a hora que ele está dando um play no vídeo, você vai olhar que o seu HD fica piscando o tempo todo. Porque ele lê, mostra na tela. Lê, mostra na tela. Lê, mostra na tela. Entenderam? Se alguém pegar aqui um vídeo, se tem algum vídeo de alguma coisa aqui. Vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse vídeo aqui com um programinha que abra frame por frame. Vamos ver se esse VCL tem a opção de frame por frame. Tá aqui. Vamos ver se dá para reproduzir ele frame a frame. Ver se dá para fazer. Passou um monte. Reprodução. Aqui ele não deixa eu mostrar aqui. Quadra a caixa, ver se tem aqui. Não. Ele não tem a opção de frame a frame. Mas se eu visse aqui, ó, ele era um quadro por segundo. Eu queria um aqui que desse para exibir aqui. Será que tem algum programinha aqui que ele abre quadro a quadro? Vamos ver se... Esse aqui eu sei que faz. Dá para poder ver frame a frame. Deixa eu abrir aqui 2 horas depois. Aí você vai ver a estrutura. Quando ele lê, ele vai ler um bloco inteiro. Carregando aqui, carreguei um arquivo. Não quero atualizar para nada. Editar. Aí ele vai um frame por segundo. Pera, deixa eu dar pause aqui. Como é que eu dou pause aqui? Pause. Aqui eu posso carregar um quadrinho por vez, ó. Ó. Ver se eu consigo aqui. Um quadro aqui. Consigo dar um zoom nesse negócio aqui.
Vou pegar um pedaço bem pequeno aqui. Se dá para dar um zoom aqui. Mas, ó, cada um desses daqui é um frame, ó, conforme eu vou carregando, tá vendo, ó? É uma foto que eu tô carregando, ó. É uma fotinho, ó. Então, o que que é o vídeo? É uma sequência de fotos. Só que ele passa tão rápido que a hora que eu dou play, você vê a sequência em movimento. Entenderam a brincadeira? Ah, entendi. Entendi, é legal. Então, o vídeo, na verdade, é um monte de fotos. Quando ele carrega uma foto por vez. Então, ele carrega um bloco inteiro. Pega aquela foto inteira e carrega. Quantas vezes ele carrega? 24 fotos por segundo. E isso é o gravado no cinema. O cinema é gravado em 24 frames por segundo. Então, é 24 fotinhos por segundo são carregados na tela. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? De boa, professor. Boa. Tipos de arquivo. Arquivos, eles podem ser os arquivos regulares, os arquivos comuns, tipo um documento do Word, um filme, o meu trabalho, um arquivo XLS, uma foto, um executável, tudo bem? O que que eles são? São arquivos que estão lá dentro. Então, se eu vier aqui, ó, todos esses arquivos aqui, ó, são arquivos comuns, ó. Arquivo comum, arquivo comum, arquivo comum, arquivo comum, arquivo comum. É um monte de arquivo que eu tenho lá dentro do meu sistema. Então eu posso ter arquivos comuns. O que mais? Eu posso ter diretórios, que são esses daqui, ó. Então aqui eu tenho os diretórios. Então é uma lista, né, um atalho que lá dentro tem mais coisa. Por que eu crio diretórios? Para não virar uma tripa só. Se eu não tivesse diretório, imaginou todos os arquivos num único local. Para você encontrar um arquivo. O cara ia vir aqui na lista aqui do lado, ó. Imaginemos que não existia essa estrutura aqui. O cara ia ter essa lista aqui do lado e ia ser interminável. Era a mesma coisa. Vou tentar entrar aqui dentro de uma pasta que provavelmente deve ter coisa pra caramba. Deixa eu pegar aqui do Windows, por exemplo. O Windows é uma pasta enorme. Se eu não tivesse essa estrutura, eu ia ficar rolando aqui, ó, o resto da vida. Porque ia ter tanto arquivo lá dentro, se tivesse tudo numa única estrutura, sem subdiretórios, que ia ficar gigantesco, ia virar uma tripa. Fora que ia ter a limitação de, no mesmo diretório, não pode ter dois arquivos. Então, se você fizesse um dia um arquivo com um nome, nunca mais você ia poder criar outro arquivo com o mesmo nome. Então, por isso, são criados os diretórios. É uma maneira de organizar. Então, o que que você faz? Você tem um diretório. Ah, eu estou aqui dentro do diretório Windows. Dentro do diretório Windows eu tenho vários outros subdiretórios. Ah, o boot. Então, tudo que for de boot vai estar dentro desse diretório. Aí tem vários tipos de boot. Aí a boot pelo DVD. Está aqui dentro. Entenderam a brincadeira? É uma maneira de organizar. Por isso existe a estrutura de diretórios. É uma maneira de organizar a informação. Fica mais fácil. Você não tem que procurar o HD inteiro. Você vai limitando as suas buscas. Por exemplo, se eu quero meus documentos, eu sei que eu não preciso vir aqui dentro de arquivos de programa. Eu não preciso dentro do boot. Eu não preciso do timestamp. Não preciso da pasta temp. Não é aqui que vai estar. Onde que vai estar? Meus documentos vai estar dentro da pasta dos meus usuários. Então eu já sei que eu não preciso procurar todo esse pedaço aqui, ó. Eu vou direto dentro do usuário. Entenderam? Você economiza coisa. É muito mais rápido você achar alguma coisa que está estruturado. Ficou claro?
Perfeito. E eu tenho um último tipo, que são arquivos especiais. Alguns arquivos que mapeiam um hardware. Por exemplo, no caso do Linux, o /dev/hda5, ele está mapeando o HD, aí a partição A, então o primeiro HD, que é o A, então quando a máquina tem mais de um HD, então o HD número a quinta partição dentro desse HD. Então, ele vai, igual você tem aqui, ó, no meu Windows, eu tenho drive C, drive D, drive E. No Linux não tem drive C, drive D, drive E. Não existe isso. Você tem diretórios. Então eu posso ter /dev/hda1. É a primeira partição, é o C. Aí está dividido meu HD em duas partes. HDA2, HDA3. Então, para você acessar, você tem um arquivo. A hora que você entra dentro dele, na verdade, você está entrando dentro do HD. A gente chama de arquivo especial. Entenderam? Alguma dúvida? Esse especial eu não entendi direito, professor. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Linux, que acho que é o jeito mais fácil de vocês verem isso. Você vai dar boot. Rapidinho. Se eu não esquecer minha senha, se não me engano, eu coloquei 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4. Espero que eu lembre qual é a senha que eu coloquei. Meia hora depois. Meu HD tá botando aqui. Olha lá que ele tá ligando. Nossa. Que velocidade que tá isso. Não vai ligar não, filho? 1, 2, 3, 4. Vamos ver se é esse assim. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Era essa. Senha muito segura. Pega o teclado e passa o dedo. Eu vou comparar aqui. Vou colocar o Windows do lado do Linux. Só para vocês verem a diferença. O Windows, ó, tem uma estrutura C, dois pontos, D, dois pontos, E, dois pontos, H, dois pontos. Tá vendo que tem aqui um C, dois pontos, etc? O Linux não tem isso daí. No Linux, quando eu abro algum arquivo lá dentro... Deixa eu pegar aqui um gerenciador de arquivo. Nossa, tá lento, né? Ah, abriu. Você não tem o C, dois pontos, ó. Não existe isso, ó. Notaram que não tem aqui, ó, C, dois pontos, D, dois pontos? Se eu quiser entrar dentro do D, dois pontos, como é que eu faço, professor? Você vai ter que procurar um diretório lá dentro. Então, você vai ter que vir aqui no meu computador. Tudo bem, mesmo, por exemplo. Home. É que aqui ele não vai deixar entrar na pasta. E tá só a minha pasta pessoal. Deixa eu verificar aqui. Preciso colocar isso aqui.
Tudo é na minha pasta pessoal. Eu odeio nova pá. Não quero criar nada. Não deixa eu voltar um atrás. Eu odeio esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar aqui pelo prompt de comando. Esse eu faço do jeito que eu quero. Pronto. CD 2 pontos, CD 2 pontos. Quando eu chego aqui, estou no /home, se eu mandar listar o que tem lá dentro, ó, existe vários diretórios lá dentro, ó. Mas nenhum desses diretórios tem C 2 pontos, D 2 pontos, Z 2 pontos, ó. Não existe isso aqui, ó. E como é que eu faço para entrar? Eu vou dentro do ETC e lá dentro do ETC tem todos os meus HDs, coisas que eu tenho lá dentro. Então, por exemplo, quero entrar no primeiro HD. DTC não, desculpa, /dev. CD 2 pontos, CD dev de dispositivo. ls-ls. Aqui tem todos os seus dispositivos, ó. Se eu quiser, por exemplo, pegar o HD, ó, quer entrar no CD, tá vendo o CD-ROM aqui, ó? É só entrar nesse diretório. Então, o que acontece nesse arquivo especial? Se você vier aqui dentro, no /dev, e tentar entrar dentro do CD-ROM, tá vendo que ele não tá deixando ali, ó? Ele nem deixa entrar lá dentro. Por quê? Porque ali não montou ainda. Mas se tiver montado, ele vai acessar o hardware e vai entrar dentro do CD. Então não existe D 2 pontos para você ir lá no drive de CD. Aqui no Windows, ó, o drive de CD tá aqui, ó. Você dá duplo clique aqui em cima. Tá vendo que não tem disco? O Windows você dá duplo clique aqui. E no Linux, você entra dentro do diretório dev, dentro do dispositivo que você quer. Entenderam? Então, isso daqui são arquivos especiais, ó. Notem que tem uma cor neles diferente. Tem uma cor amarelinha. Isso indica que qualquer um desses daqui, ó, são arquivos especiais. Por exemplo, eu tenho aqui o mouse. Deixa eu ver onde está o mouse aqui. ls mou asterisco. ls asterisco não. Vamos pegar um aqui. Mouse não tem mesmo. Deixa eu pegar um aqui. Por exemplo, disc ou DVD. Quero entrar no DVD. Para entrar no DVD, para poder copiar lá dentro, eu tenho que entrar /dev/dvd. Aí ele vai entrar dentro do DVD. Não tem C 2 pontos, Z 2 pontos. Entenderam? É um arquivo especial. Toda vez que eu entro dentro dele, na verdade, eu entro dentro de um diretório. Ou você pode ter um do mouse. O dev você pode ter um mouse. Toda vez que eu escrevo ali dentro, ele altera a posição do mouse na tela. Então é um arquivo que quando eu escrevo ali dentro, ele muda a posição do mouse na tela. Eu posso ter um arquivo ali de som, de output. Aqui é de input, ó. Deve ter um output em algum lugar aí. O que é esse input ou output? Pode ser o som do seu computador. Se eu quiser tocar uma música, basta eu abrir esse arquivo /dev/output e começar a jogar as coisas que eu quero mandar para a placa de som. Tudo que eu mandar ali sai na placa de som. Entenderam a ideia? Deixa eu ver se eu entendi. Então, em vez de ser algo
mais geral, que no C2 pontos, ele é uma pasta mais específica. Exato. É uma pasta que mapeia alguma coisa lá fora. Então, você não vai ser 2 pontos, você entra dentro da pasta. Toda vez que você entra dela, na verdade, você é direcionado lá para dentro do HD. Então, isso são arquivos especiais. Ele faz link. Você deve ter usado isso daqui. Vocês já usaram no Windows? Já criaram um link dentro do Windows? Criar atalho? Todo mundo criou já atalho de alguma coisa? Criar atalho, tipo, na área de... Atalho para um arquivo. Sim. O arquivo não existe. Você dá um duplo clique e ele abre o arquivo. Como é que ele faz isso? Ele é um arquivo especial. Lá dentro ele é só um atalho. Quando você clica ali, ele vai lá e chama o outro arquivo. E isso é um arquivo especial. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, vamos ver se aqui não mostra a minha tela, minha área de trabalho completa. Não. Antigamente tinha isso. Bora lá. Se tá o seu Windows aqui, deixa eu fechar aqui um pouco do Windows aqui. Tá aqui o seu Windows. Quero um atalho para esse arquivo. Eu posso vir aqui, clicar e criar um atalho. Ó. Criar um atalho. Então isso se eu clicar aqui dentro, ele vai abrir o Excel. Tá vendo? Ele abre o Excel. Mas como é que ele faz isso para abrir o Excel aqui dentro? Na verdade, ele não tem o Excel, ele tem um atalho. É um arquivo que fala, quando você clicar aqui, na verdade, vai lá e abre esse outro arquivo. Então, esse aqui é um tipo de arquivo especial. É um link. Toda vez que eu clicar em cima dele, na verdade, ele não abre ele. Ele abre o link, esse carinha aqui. Ó. E se eu vier aqui e excluir esse arquivo? A hora que você clicar, ele vai procurar o arquivo, não vai achar, vai dar pau. Entenderam? Sim, professor. Ficou mais claro? Sim. Então, vocês usam o arquivo especial? Provavelmente alguém já criou aqui um atalho. Você já deve ter feito aí. Não teve? Então, se você criou um atalho, ele é um arquivo especial. Você dá duplo clique nele, ele vai lá e abre o arquivo. Todos entenderam? Então, beleza. Então, nós vamos parar hoje por aqui. Tinha 117 slides, estou no slide 12. Então, quer dizer, tem coisa pra caramba. Relaxa, professor. Quinta-feira aí, ó. Já terminamos tudo. Vocês, não esqueçam que vocês deixei uma tarefa, que é assistir os vídeos dessa parte de arquivo lá. Para quinta-feira. Não se lembra disso daí, viu? Não deixe esquecer. Ah, mas onde que tá isso? Tá lá, assistir. Vai lá na parte do sistema de arquivo, tá marcado um monte de assistir. É para poder render isso daqui, ó. Os slides estão lá também. Eu tava dando uma olhada nos vídeos e o último, se não me engano, o último vídeo, eu vou até aqui abrir para ver certinho. Eu aperto para abrir o link e ele não acha. Tá que deu pau? Se não me engano, é o último. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui para ter certeza. Deixa eu ver aqui. O último que aparece como assistir. Deixa eu ver, às vezes, né? Deu algum pepino lá nessa porcaria e perdeu o link. Aonde? Dentro do sistema de arquivo? Esse último? Acho que é esse. Não, esse daqui pode deixar. É o número mágico. É o site que não está funcionando. Ele não é um vídeo. É esse mesmo, é esse mesmo. Ele é um site lá com os números mágicos. Ah, tá. Então mas tudo bem. Pode deixar. Vou até tirar ele aqui do assistir. Beleza. É o site que não... Ele está fora do ar por algum motivo. Então, como ele está fora do ar, eu vou até deixar fora aqui também. Vou tirar ele da lista aqui. Esse está fora da lista. Então, o que vocês vão assistir? O que está marcado como assistir aqui, ó.
Tudo bem? E se der, assistir mais o que está no 2 aqui, ó. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Então, vou fazer a chamada. Ó, o slide está aqui, ó. Todos esses slides aí, ó. Todas as minhas aulas, os slides estão lá. Então, se você vier aqui, ó. Os slides estão lá. Todos esses slides aí que eu estou falando já estão ali dentro do sistema. Então, basta vocês virem aqui. Sempre tem um slide da aula lá dentro. Todos entenderam? Alguma dúvida? Sem dúvida, professor. Beleza. Chamada. Vai esquecendo. Já é quase 10h20 já. Cadê você? Tá aqui. Acessar diário. Sistema de arquivo. Ângela. Ângela estava aí. Christian. Tá aí já. Douglas. Eloá não tá. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Nascimento. Presente. Guilherme. Gustavo Silva. Gustavo Silva não. Isabelle. Presente, professor. Giancarlo. Presente. Jonathan. João Pedro. Eu, presente. João Vitor. Presente. Joaquim. Presente. Zé Antônio. Lá. Tava aí, né? Lêner. Não. Luana. Luana estava aí no começo da aula. Tá aí. Maria de Fátima. Maria de Fátima? Não. Matheus Amaral. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Matheus Saito. Presente. Murilo. Rafael. Renato. O Renato tá aí, mas ele disse que não consegue digitar. Não, beleza. Rian não tá. Thales. Tá aí, acabou de falar. Tiago. Vitor Nogueira. Presente. Vitor Yudi. Vinícius. E Vanderlon. Pessoal, alguma dúvida quanto à nossa aula? Alguma dúvida que é para fazer? Então vocês têm trabalho para fazer e tem aquele monte de vídeo para assistir. Tudo para quinta-feira. Beleza?
Então, bom final de semana para vocês. Aproveite o final de semana para colocar a casa em dia, que está terminando o semestre. E uma ótima noite para todos aí. Falou, professor. Boa noite para você, viu? Boa noite. Obrigado. Sextou, exatamente. Boa noite, professor. Sextou agora, né? Agora sextou. Valeu, professor. Tamo junto. Bom descanso aí. Falou, pessoal. Até mais. Bom descanso. Obrigado. Bom final de semana aí a todos.